Semana 4, lista de exercícios. Beleza, na questão 1 aqui ele começa a falar, ele pergunta, né? Explique o que quer dizer, o que significa dizer que a reta x é uma assíntota vertical da função f. Em seguida, considerando as funções esboçadas, determinem as assíntotas verticais sugeridas por cada uma delas. Cara, antes de saber o que é uma assíntota vertical, é importante você entender o que é assíntota. Assíntota. Tá, as assíntotas, o que elas são? Elas fazem parte de uma análise de gráficos. Então, assim, de uma forma bem geral, quando você tem uma função, não necessariamente precisa ser uma função, quando você tem uma curva em um gráfico, você diz que essa curva ela é assintótica se quando você percorre ela em alguma direção, em algum momento, na hora que você está percorrendo em uma direção, ela se aproxima de uma reta. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma curva assim, ó. Isso aqui é uma curva, uma hipérbole que você viu no segundo ano do ensino médio. Um exemplo de hipérbole. As hipérboles, em geral, existem duas retas aqui que, à medida que você se aproxima, por exemplo, pegando essa curva e me aproximo, seguindo esse caminho aqui, em algum momento essa curva começa a se aproximar muito dessa reta aqui. Beleza? Isso acontece com as hipérboles. As hipérboles, elas têm duas retas, uma aqui e uma aqui. E aí a gente diz que essa curva, ela é uma curva assintótica. Por quê? Porque quando eu estou percorrendo uma curva em uma certa direção, ela começa a se aproximar de uma reta. E ela se aproxima, e à medida que você percorre essa curva nessa direção, você se torna mais próximo da reta. Beleza? Não tem, por exemplo, uma variação aqui. Não tem esse tipo de coisa. Ela só se aproxima e a cada vez se aproxima mais. Se aproxima, se aproxima, se aproxima. Beleza? Então, isso é um comportamento que a gente diz que é assintótico. À medida que você percorre a curva, ela se aproxima cada vez mais de uma reta. Beleza? Esse aqui é o exemplo da hipérbole. Hipérbole. Tem outro exemplo também, que é um exemplo bem clássico, que é o exemplo da curva do logaritmo. Logaritmo? Não, da exponencial, que é melhor. Se você se lembrar das exponenciais, elas têm uma curva mais ou menos assim, ó, dependendo do tipo, né? Eu vou usar aqui, vou escrever essa curva aqui, a elevado a x, em que o a ele está entre 0 e 1. Beleza? Quando o a está entre 0 e 1, a curva da exponencial é dessa forma aqui. Então, o que acontece? O a aqui, ele está entre 0 e 1. Então, quanto mais você, por exemplo, meio, 0 e 1 tem um meio. Vou pegar um exemplo aqui para ficar mais claro. Meio elevado a x. À medida que você vai aumentando os valores de x, você vai aumentando o expoente aqui.
E quando você vai aumentando o expoente, como esse número está entre 0 e 1, quanto mais você aumenta o expoente, mais próximo de zero ele fica. Beleza? Então o que acontece? Os valores eles vão cada vez mais aproximando-se do zero. E aí, como eles vão se aproximando muito do zero, a gente diz que esse comportamento aqui também é assintótico. Porque você tem uma curva que quando você percorre em uma certa direção, você se aproxima de uma reta. Beleza? Na nossa anterior aqui, eu posso percorrer em qualquer direção, né? Mas naquela é numa direção específica. Quando eu percorro numa direção aqui, eu me aproximo de uma reta. Então, sempre quando a gente percorre uma curva em uma certa direção e ela se aproxima de uma reta, isso é chamado assíntota. Beleza? As assíntotas principais que a gente vai tratar durante o curso serão as assíntotas verticais e as horizontais. As verticais, o próprio nome já diz. Você se aproxima de uma reta, só que essa reta é vertical. Beleza? Então, um exemplo bem claro aqui, sei lá, imagina uma reta aqui, uma reta vertical. Como a reta é vertical, ela não vai ter esse formato, y é igual a ax mais b. Beleza? As retas verticais não podem ter esse formato, nem as horizontais. Elas vão ter um formato x é igual a algum valor. Por exemplo, se eu marcar aqui o 2, aqui são todos os pontos em que o x é igual a 2. Então a minha reta é x igual a 2. Beleza? É uma reta vertical. Um exemplo de comportamento de assíntota vertical seria uma curva que em algum momento comece a se aproximar dessa reta. Ó, se eu percorrer a minha curva nesse sentido, eu me aproximo dessa reta. Esse é um exemplo de comportamento assintótico. Outro também pode ser isso aqui, ó. Sei lá, eu poderia ter uma curva assim. É uma curva que se eu percorrer num sentido, ela se aproxima da reta. Repare que eu estou percorrendo no sentido contrário ao eixo, né? Tanto faz, não tem nenhum problema. Poderia ter uma curva assim. Comportamento assintótico, beleza? Não tem nenhum problema. Isso aqui é uma assíntota vertical. Por que vertical? Porque a minha reta é uma reta vertical. É a reta x igual a 2. Já no outro caso, no caso de uma reta horizontal, a gente tem uma curva mais ou menos nesse formato aqui. Mais ou menos assim. A minha reta é uma reta horizontal. Como ela é uma reta horizontal, ela pode ser, por exemplo, y igual a 3. Retas verticais e horizontais, elas não têm aquele formato específico. E a minha curva, por exemplo, poderia ter esse comportamento aqui, ó. Ah, mas cruzou. Não, não tem problema. Desde que, à medida que eu percorra a reta, ou a curva, à medida que eu percorro a curva, eu fico mais próximo da reta. Se eu fico cada vez mais próximo à medida que eu percorro a curva, então é uma assíntota. Beleza? Tá. Esse aqui é uma assíntota horizontal, né? E aqui eu posso fazer outro exemplo também. Poderia fazer uma coisa assim. Pronto. Sei lá, sem criatividade. Se eu me aproximar para cá,
e me aproxima da reta. Beleza? Também um comportamento assintótico se eu olhar para o lado de cá. Beleza. Então, assim, de uma forma mais matemática, uma forma mais clara de observar, na verdade, quando a gente fala de assíntota vertical, esse aqui é o caso de horizontal. Quando eu falo de assíntota vertical, eu falo que a minha curva ela se aproxima cada vez mais de uma reta vertical. Vou fazer até outra curva aqui para a gente refletir mais a respeito disso. Então, imagine que eu tenho uma função que tem uma assíntota vertical. Por exemplo, aqui no x igual a 10. Tá, vamos supor que a curva faça isso aqui. Sei lá. Tá vindo aqui. E aí ela começa a se aproximar da reta. E aqui, por algum motivo, ela, sei lá, segue assim. Aqui um buraco. E aí ela segue aqui. Pronto. Nossa função é essa aí. Uma função qualquer, uma função f de x. Beleza? O que a gente diz que é uma assíntota vertical em matemática? É quando você tem algum limite lateral, pode ser pela direita ou pela esquerda, e esse limite lateral ele cresce indefinidamente. Beleza? Se ele cresce indefinidamente, a gente diz que é uma assíntota vertical. Para usar esse nome, cresce indefinidamente, é um dos limites laterais. Pode ser qualquer um dos dois, ou pode ser os dois, não tem problema. Calma aí. Então, o que a gente tem? Que x igual a 10 é assíntota. Vertical se pelo menos um dos limites, pode ser da direita ou da esquerda, beleza? Pelo menos um dos limites laterais cresça ou decresça indefinidamente. Por quê? Porque se ele crescer indefinidamente aqui, ele se aproxima da reta vertical. Se ele decrescer indefinidamente, ele também se aproxima dessa reta. Beleza? Então, se pelo menos um dos limites laterais cresça ou decresça indefinidamente. Tá. Se ele cresce ou decresce indefinidamente, tem uma maneira mais comum de utilizar na matemática. É utilizar o símbolo de infinito. Quando ele cresce, a gente usa o símbolo de mais infinito. Lembrando que mais infinito não é um número. Na verdade, é só a ideia de que o número que existe uma tendência de crescer. E menos infinito também não é um número. É só uma tendência de decrescer. Beleza? Então, por isso que a gente usa essa nomenclatura. Por exemplo, se aqui fosse uma letra qualquer, a gente diz que x igual a, sei lá, pensando numa letra qualquer, x igual a é assíntota se pelo menos um dos limites laterais
ao ser o limite pela direita da função ou limite pela esquerda da função seja igual a mais ou menos infinito. Não tem como ser mais ou menos, né? Vai ser ou mais ou menos. E o limite pode ser o limite pela direita ou o limite pela esquerda, ou pelos dois, tanto faz. A gente quer que pelo menos um deles seja mais ou menos infinito, beleza? Que aí a gente já tem certeza a respeito da nossa assíntota vertical. Porque se a função cresce indefinidamente, ela se iguala a ela se aproxima de uma reta vertical. E se ela decresce indefinidamente também, beleza? E pode ser tanto pela esquerda quanto pela direita, tanto faz, beleza? Esse é o significado de assíntota vertical, beleza? Limite por algum dos lados dá mais ou menos infinito.